presbítero Ricardo, Fabrício e pastora Josiane. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu quero agradecer a Deus por nos termos acordado mais essa manhã, por Ele já ter providenciado tudo, porque tudo é dele e para Ele, e nós temos certeza, nós confiamos, acreditamos, e nossa fé é que o Senhor sempre vai prover a nosso favor. E nós já agradecemos, né, pelo respirar, por tudo que Ele já fez, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pelas nossas casas, Senhor. Nós te agradecemos e damos início agora ao nosso devocional. Estamos aqui mais nesta manhã. E eu gostaria de chamar o presbítero Ricardo para fazer a oração pela pastora Thaís e pelo devocional. Amém? Glória a Deus, Paz do Senhor, povo de Deus. Paz do Senhor. Vamos orar, né? Quem vai pregar é a Thaís, ô glória. E, soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã nós estamos aqui, Senhor, reunidos mais uma vez. O Senhor nos prestigiou com mais um dia de vitória e que o Senhor possa nos abençoar nesse devocional. Usa, Senhor Papai, a tua serva, ela já está nas tuas mãos. Ela já foi, Senhor Papai, buscar ter uma intimidade contigo na madrugada para que viesse aqui para entregar aquilo que o Senhor tem para entregar. Pai, que o Senhor fale o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. Pai, nesta manhã, Pai, eu agradeço a Ti por todos que vão chegar ainda aqui, Senhor, que já estão aqui, e que a mão do Senhor possa continuar estendida para que nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vinda, pastora Thaís, eu estava com saudade. Amém. Foi corrido esses dias, mas graças a Deus, né, que Deus preparou essa manhã para nós, né? Amém. Amém. Quem está entrando lá dentro? Jesus Amém. é bom o tempo todo. O tempo todo Jesus é bom e Ele tem cuidado de nós nos detalhes, né? Quanto maior a luta, maior é a vitória. Amém? E hoje, quando eu voltei da creche, né, essa madrugada foi uma madrugada bastante... dormi bem pouco, né, mesmo. As madrugadas têm sido assim, né, pastora? Acho que para todos os servos do Senhor têm sido despertados, né? Eu acredito que tenha sido não só eu, né? É assim mesmo, pastora. Não vigiar mais, né? Exatamente, exatamente. Mas quando eu cheguei aqui hoje da creche, quando eu voltei, era 7 e pouquinho, fui deixar meu filho, e o Senhor falou para mim, Efésios 6. Aí eu falei assim, a armadura, né? Já pensei, né? Vamos se revestir da armadura. Não, Efésios 6, capítulo 1. Então, eu vou estar ministrando hoje aquilo que o Espírito Santo já ministrou em mim, né? Que está aqui no livro de Efésios 6, começando do capítulo 1, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas creia-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bom que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças,
sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eita glória! É por isso que eu falei, né? Jesus é bom o tempo todo. E aqui, essa carta aos Efésios, né? O apóstolo Paulo dá alguns conselhos simples, parecem simples, na verdade. Mas se nós formos observar e trazermos para a nossa vida e para a nossa vida espiritual e para a nossa vida familiar, porque começa aqui, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. A palavra de Deus diz, ensina o menino o caminho que se deve andar, porque ele jamais esquecerá. Então, você está ensinando o seu filho no caminho do Senhor? Você tem sido exemplo para ele? Por quê? O seu filho, aqui, ó, vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais no Senhor. Os seus pais, conforme o que eu entendi aqui, que o Espírito Santo ministrou muito profundo ao meu coração, agora, foi que você está sendo obediente ao Pai que está no céu? Por quê? A desobediência dos filhos para com os pais depende muito da obediência dos pais para com o Pai Celestial. Você vai gerar uma atmosfera de obediência no teu lar a partir do momento que você obedecer ao Pai Celestial. Porque os seus filhos vão te obedecer no Senhor, porque você está obedecendo o Senhor, os seus filhos obedecerão a você no Senhor, porque isso é justo. É justo que você obedeça ao Pai que está no céu e o seu filho obedeça a você. Então, dentro do nosso lar, realmente o nosso primeiro ministério. Porque o que nós transmitimos para os nossos filhos é o que eles vão transmitir para os outros e é a forma com que eles vão nos tratar. Eu tenho sido corrigida esses dias, porque eu tenho filho de nordestino, tem a mania de falar alto, né? Falar alto, grita, né? Isso é do nordestino, né? Minha mãe é pernambucana, meu pai é baiano, aí tem descendência de português, de italiano, tudo misturado, é o povo que fala alto, o povo que grita. Então, eu me policio muito, algumas vezes, e eu vou falar, várias vezes, meu marido, ele é bem ponderado no tom da voz, ele chama a minha atenção. E às vezes o pai quer que a gente abaixe o tom da nossa voz para ouvir a voz dele e obedecermos. Porque a obediência gera bênção. A obediência não gera bênção só na nossa vida financeira, não. A obediência não gera bênção só na nossa vida ministerial, não. A obediência gera bênção no nosso lar. Gera bênção no nosso lar. Ensina o menino o caminho que deve andar, não é só o devocional que você faz no seu lar todos os dias, não, para ensiná-los a palavra. É a sua maneira de se comportar como sendo a imagem e a semelhança de Deus. Olha, eu achei tão forte isso quando o Espírito Santo ministrou, porque, meu Deus, eu preciso me policiar. Eu preciso verdadeiramente ser filha de Deus na totalidade, porque assim os meus filhos também serão. Porque mesmo que eles vão embora, porque eles vão crescer, eles jamais vão esquecer. Eu sei, eu tenho um filho de 26 anos, o Marcos fez 26 anos, dia 23, e ele, qualquer coisa que acontece com ele não está tão firme mais na presença de Deus. Mas ele não se esquece. Eu vou orar para minha mãe. Eu vou ligar para minha mãe e vou pedir para ela orar. Porque eu creio na oração que a minha mãe faz. Eu falo, ora você. Você aprendeu. Você sabe como fazer. Não, mãe, mas eu creio. Eu creio que a oração que a senhora faz move o sobrenatural.
A minha fé é grande, mas a fé da senhora é maior. Então, a gente ensina o menino o caminho que deve andar também com as nossas atitudes. Aí vem aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Como você foi com o seu pai na sua infância, até a sua adolescência, com o seu pai, com a sua mãe? Hoje, irmãos, o Espírito Santo tem ministrado muito sobre pai e mãe, porque o meu pai é todo amor, a minha mãe é uma frieza só. Mas é uma mulher extremamente esforçada, guerreira. E durante um longo período, as minhas tias me contaram alguns detalhes da minha infância que mexeram bastante comigo, e a minha mãe, eu achava que ela adulava mais as minhas irmãs do que a mim. E eu era muito grude com meu pai e desprezava um pouco a minha mãe. Mas a palavra de Deus está nos dando uma instrução aqui: honra teu pai e tua mãe. Honra, não importa. Eu levei muita surra da minha mãe. Muita surra mesmo. Mas isso não pode diminuir o meu papel de filha com ela. Isso não pode diminuir o seu papel de filho com seu pai e com a sua mãe. Faça a sua parte, porque quem te honra é o Pai que está no céu. Porque quando nós desonramos nosso pai e nossa mãe, o primeiro pai e mãe que nós estamos desonrando é o Senhor. O primeiro que nós desonramos é o Senhor. Então precisamos cumprir este mandamento. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem nos seus dias. Então, se alguém aqui está meio balançada aí com o pai e com a mãe, né? Não consegue se entender, peça perdão. Ah, mas foi ela que me bateu, ou foi ele que me bateu, ele fez isso, ela fez isso. Não importa. O que importa é que 70 vezes 7 você tem que perdoar. Peça perdão. É o primeiro, é o princípio da mudança. Aí no versículo 3 que diz assim: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E no versículo 4, e vós, pais. Aí tem um conselhinho aqui para os pais também. Vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos sejamos como nós. Só que nós esquecemos que cada um, você vai dar o exemplo com as suas atitudes, como foi dito aqui. E cada um tem a sua personalidade e o seu tempo. Aqui eu tenho Samuel, que tem 7 anos, que é extremamente, assim, devagarinho, mas é um menino calmo. Pensa numa criança calma. Até o falar dele, eu sou muito agitada, corro muito, ele é bem devagarinho, mas foi a forma que Deus formou ele. Ele é calmo, graças a Deus por isso. Eu vejo crianças aqui que detonam a casa. Ele não, ele é lá, quietinho. Eu tenho a diferença do Iosef, tá certo que o Iosef está com 2 anos. Mas o Iosef é uma pilha. O Iosef não desliga. É meia-noite, se eu não falar assim, Iosef vai dormir, ele não dorme. Não, Samuel vai dormir. Ele deita. Então, vai haver diferença, sim, na sua casa, porque cada um tem um temperamento diferente. Tem um que é mais ativo, tem um que é mais preguiçoso. Só que o Samuel, ele tá vendo uma louça na pia, ele tem 7 anos. Mãe, posso lavar a louça? E eu tenho uma filha de 13 que ela é boa para outras coisas, mas ela pode ver a pia transbordar. Ela deixa a pia lá o dia inteiro. Se eu não mandar ela lavar, ela não lava. Nós precisamos entender a maneira e o tempo de tratar cada um. Porque você viu a idade de cada um que eu falei aqui? 26, 24, 13, 7 e 2. Olha a diferença de cada um, o tempo de cada um. A maneira que você se portar com eles, eles irão também se portar com você. É dando que se recebe.
E aí, aqui, vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Quem são os vossos senhores? Além do seu pai e a sua mãe. Existem 3 qualidades de senhores aqui. Pai e mãe. Primeiro o pai, que está no céu, o Pai Celestial. Pai e mãe, os vossos líderes. Líderes que foram levantados por Deus no Senhor. Anjos que comandam a igreja. Cobertura espiritual. Com temor e tremor. Caminharão 2 juntos se não estiver em comum acordo? Então, se você não está concordando mais, ore ao Senhor. Se tem algo que o seu líder espiritual, não sei porque que Deus trouxe isso aqui hoje, mas se você não está concordando com algo que está acontecendo no teu ministério, entre você e o seu pastor, reino dividido não prospera. Então, com temor e tremor, a igreja, Deus entregou para ele. Você não está concordando com algo, apresente ao Senhor, que o Senhor vai tocar o coração dele, ou vai preparar o momento certo para que você fale e ele escute. Se não houver concordância, irmão, peça a direção de Deus. Porque aqui é um conselho muito claro. Com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Como a Cristo. É o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, ele é o cabeça. E ele levanta aqueles que estão na frente de um trabalho. Então, que não haja, como que é que fala? Aqueles murmurinhos, né? Aquelas fofoquinhas. Não. Vai falar com Deus. Senhor, o que o meu pastor está fazendo não está certo. Ou o meu apóstolo, ou o meu... Não sei. Aos meus olhos não está certo, mas aos olhos do Senhor está certo? Se está certo, me ajuda a entender isso, ou me ajuda e prepara o momento para que eu vá falar com ele. E ele me escute. Mas não fique guardando isso no seu coração. Porque o seu coração é morada santa. Não servindo à vista, como para agradar aos homens. Também não precisamos estar agradando aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes, eu não sei vocês, eu estava num lugar e eu senti vontade de sair, porque eu discordei de alguma coisa. E Deus falou, não é o momento de você sair. Estou te ensinando. Você vai suportar. Calada. Vai suportar calada. Até o tempo que eu disser, chega. Ah, mas eu preciso falar. Não, você não vai falar. E eu tenho que ficar caladinha, observando, vendo, porque existem momentos que nós precisamos falar e existem momentos que nós precisamos passar. Porque o Pai está formando em nós a morada eterna. E a morada eterna é onde? É no céu. Você é o quê? Quem é a igreja? É o templo? Que o pastor, ou apóstolo, ou bispo está lá tomando conta, ou é você? Tem um hino da Fernanda Bloom que fala assim, Deus está fazendo uma casa em mim,
Deus está fazendo jardim em mim. Eu estou em construção. Deus está me ensinando. Eu estou aprendendo. Deus é paciente comigo. Ele é meu pai. Ele é meu amigo. Sou pequeno. Deus é grande. Eu sou fraco, mas Ele é forte. Eu sou dele, me entrego. Eu sou dele e me rendo. Deus ainda está me construindo. Ele está construindo. Está construindo o meu caráter. Está construindo o seu caráter. E o nosso caráter precisa ser como o caráter de Cristo. E Cristo foi pisado, foi humilhado, ouviu tudo calado. Foi como um cordeiro mudo ao matadouro. O apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você não consegue imitar Cristo, imita a mim, então vai, que eu estou tentando imitar ele. E no versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. É a semente. É a lei da semeadura, como nós aprendemos aqui também na palavra de Deus. Qual é a semente que você tem plantado? Se você planta o bem, você vai colher o bem. Ah, mas estão fazendo como fizeram com Jesus, estão me apunhalando pelas costas, mas o bem de Deus para a sua vida vai chegar, porque você plantou o bem. Porque o Senhor Jesus bata na outra face também. Se te baterem numa face, entregue a outra. Ah, humilhação, humildade. Humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois. E ele vos exaltará. Quem exalta é o Senhor. E aí no versículo 9 diz assim: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. Ei, nós, pastores, na direção de algum ministério, fazei o mesmo. Nós, líderes espirituais, o que fazemos para com o bem que nós plantamos no ministério com a direção de Cristo? Porque se nós ferirmos o próprio corpo, o nosso, nós estamos ferindo ao corpo de Cristo. Porque Deus entregou um corpo para cada um direcionar. Deus entregou uma igreja. E na igreja existe braço, perna, mão, dedo, joelho, cabeça, orelha. E precisamos uns dos outros. Mas principalmente de Cristo. Que sejamos um, mas de acordo com a vontade de Deus, porque, como eu disse aqui no início, caminharão dois juntos se não estiver em comum acordo. Por isso que existe aí não sei quantos milhões de placas de igreja. Não concorda aqui, pede direção de Deus. Também não fique abrindo porta se não for direção de Deus, não. Porque o preço é grande a ser pago. Se Deus quer que você aprenda ali com o seu pastor, ele acertando ou errando, fique lá. Deus sabe o que nós precisamos. Por isso que existem igrejas que você tem que usar saia até o pé e não pode nem usar a gilete. Misericórdia, Jesus. Sem discriminar nenhuma, mas cada um precisa de um tratamento diferente de caráter. Diferente. Eu aceitei Jesus, fui para a igreja de Itaquera, chamado apostólico. A minha irmã aceitou Jesus, foi para a Assembleia de Deus do Belém, tinha que usar saia até o fim. Minha irmã foi quem? Eu fui quem? Minha irmã precisava de um tratamento mais rígido da parte de Deus.
Então, aonde Deus está te direcionando é para tratar o meu e o seu caráter. O melhor de Deus ainda está por vir sobre as nossas vidas. E para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a palavra de Deus também diz: suportai uns aos outros em amor. Suportai uns aos outros em amor. É fácil, irmão? Não. Tem dias. Bom dia. Bom dia. Eu não consigo. Tem dias que a opressão é muito grande. E aí fica aquele ambiente opressivo. Não sei se isso acontece de vez em quando na casa de vocês. E aí o marido ou o filho fala alguma coisa que te vai lá na alma, né? E você tem que contar até 10, a pastora Amália aprendi, viu, pastor? Para você não soltar uma. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no poder que há nele. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E eu quero dizer algo aqui. Diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. E nunca esqueça disso. Obediência gera bênção. Se atentamente, bem-aventurados aqueles que dão ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Quem é a igreja, irmão? Eu e você. Esteja atento ao que o Espírito está dizendo para mim e para você. Porque o que ele disser, ainda que te contrarie, é o que você precisa fazer. Porque a obediência vai trazer a bênção. Vai gerar a bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a tua face sobre ti e te dê a paz nesta manhã. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, pastora Thais. Palavra abençoada, né? Eu falo sempre que quando a gente está na mesma visão aonde nós estamos, o Senhor Ele confirma. Hoje de manhã, eu recebi essa palavra. Eu estava lendo sobre Efésios 6, eu estou estudando Efésios, né? E aí, como eu recebo pedido de oração por pais, já não é só mãe, gente, pai pedindo reconciliação com filhos rebeldes, e pais maltratando filhos. E nós aqui no devocional, nós fizemos 5 meses de devocional, tem muitas pessoas que estavam afastadas da igreja, voltaram para a igreja, e nós não somos mais pessoas para a gente ser rebeldes com Deus e com as pessoas. Eu falo sempre, o meu comportamento como ser humano, eu tenho que ver quem eu atinjo primeiro. Quando eu atinjo primeiro a Deus, que é o nosso Pai. Isso ninguém nega. Se alguém nega que Deus é seu Pai, você está no local errado. Mas como você está no lugar certo, porque eu tenho certeza que aqui só tem filhos de Deus, criado, amado por Ele. E eu vejo pessoas de Deus, se diz de Deus, pregando a palavra e sendo respeitando pais. Assim como eu vejo filhos, né? Assim como eu vejo pais que pregam a palavra de respeito aos filhos. E quando nós vivemos mesmo, nos entregamos a mente, o nosso coração ao Senhor, é inaceitável. Eu imagino Deus triste com as nossas atitudes. Respeitando o pai, respeitando irmãos, respeitando filhos, respeitando nossos pastores.
imagino, um dia eu acho que eu verei, né, lá quando eu for para a glória, o Senhor triste conosco, com nossas atitudes. É inadmissível que eu, como pregadora, que eu, como líder, que eu desrespeite alguém. Não importa o que a pessoa vai fazer, eu estou na essência do Senhor. A essência do Senhor, ela foi sofrida, ela foi maltratada, ela foi pisoteada, ela foi chicoteada, ela foi pregada numa cruz. Mas ele nunca perdeu a sua essência. E é isso que ele quer de nós. Qual é a tua essência hoje? Tu tá vivendo a tua essência ou tu tá vivendo a essência do Senhor? Que nós sejamos, a partir de hoje, que palavra, Jesus? Que nós sejamos, a partir de hoje, a essência do Senhor, mesmo em meio às dores. Eu vejo muito o povo vivendo de fast food, terceirização. Mas é porque eu estava com uma dor de cabeça, e as desculpas. Não, mas eu fiz isso porque eu não estava bem no meu casamento. Não, eu fiz isso porque eu estava brigada com meu cônjuge. Não, porque eu briguei com meu filho. Não, porque eu briguei com o pastor. Irmãos, a nossa essência no Senhor, ela não requer desculpa às nossas atitudes. Nós já sabemos o Deus que nós temos crido, nós já conhecemos um pouco a palavra, porque por mais que eu tenha estudado várias vezes a Bíblia, ela nunca é conhecida 100%. O Senhor vai falar conosco de uma maneira todos os dias, e cada dia é uma maneira nova. Por isso, nunca diga que você já aprendeu a Bíblia 100%. Então, onde é que está a minha essência como cristão? E a minha essência como cristão, filho de Deus vivo, aquele que nos gerou, que plantou o amor, que nos deu um coração, o amor é de graça, a paz é de graça, a sabedoria é de graça. Não requer mais que nós tenhamos a atitude de criança birrenta, gente. De respeitar pessoas, respeitar nossos pastores. Nós devemos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Se houve falha, houve. O Senhor deixou o Espírito Santo para trabalhar conosco, nos orientar, entrar na situação, resolver tudo por nós. Nós não precisamos mais resolver com as nossas mãos e nem com a nossa boca. Nós não precisamos, nós estamos na essência do Senhor. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, a partir de hoje, vamos agir como herdeiros dele, para que as pessoas que nos olhem vejam a essência do Senhor nas nossas atitudes. As nossas atitudes, elas têm que coabitar no nosso coração a essência do Senhor. Senão, nós não estamos na igreja, senão nós não somos cristãos, senão nós não somos herdeiros do Senhor. Eu gostaria de começar com os pastores para falar. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui pela primeira vez. A gente sempre abre um espaço para alguém falar. Antônio Marcos, seja bem-vindo. Pastor César, mais uma vez. Deixa eu ver se tem mais alguém novo aqui. E a gente começa sempre com as pastoras, tá? Depois eu abro espaço, assim, de 2 minutinhos para cada um. Pastoras, podem abrir a tela. Aqui, abrir a tela é servo, tá? Pastora Mônica, pastora Josiane. Tem o pastor César também aqui. Pastora Mônica. Bom dia. Eita, dificuldade para entrar, meu Deus. Hoje o ataque está forte aqui. Em relação a respeito às nossas autoridades, eu sempre aprendi que a nossa prosperidade, ela provém da nossa obediência à nossa autoridade, né? E você tem que ser o reflexo na igreja daquilo que você é em casa. Então, não adianta eu ser santa em casa, na igreja, na minha casa não ser, eu estou sendo hipócrita, não estou vivendo o real cristianismo, eu não estou a essência de Deus, né? Então, a hipocrisia, ela faz com que meus filhos se desviem, né? A minha hipocrisia faz com que meus vizinhos tomem antipatia pelo evangelho, né? Eu vejo aí muita gente aqui nessa cidade, os crentes que xingam, que gritam, que maltratam e tudo, e depois estão lá, né, com seu inário cantando na igreja, uma coisa linda,
um anjo do Senhor. Então, que evangelho é esse? Que hipocrisia é essa, né? Então, está virando muito comum, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, essa é a minha essência, é o meu caráter, é a minha personalidade, eu sou assim, né? Uma coisa que a gente ouve muito, eu sou convertida, mas a minha língua não. Eu sou convertida, ó, mas a minha mão, ela ainda não se converteu, não. Então, tu vigia, tá? Quando chegar perto de mim, porque a minha mão, ela não se converteu ainda, não. Né? Então, isso está sendo muito comum. E cadê o caráter transformado, trabalhado pelo Espírito? Cadê a nossa liberdade, que a gente dá liberdade para o Espírito? Senhor, transforma o meu temperamento, né? Muda o meu temperamento, vai trabalhando. E a gente percebe que as situações que nós vivemos são todas concedidas pelo Senhor para que a gente seja uma pessoa melhor. Né? Ai, me dá paciência. Então, tudo bem. A Bíblia diz que paciência vem através de tribulação. Então, eu vou te mandar uma tribulaçãozinha hoje, outra manhã, para trabalhar isso em você. Ai, Deus, eu não aguento mais. Né? Tem gente que fala assim, me dá a tua graça, não me dá força não, porque se me der força, eu quebro a cara de fulano. Né? Tem gente que fala assim, mas todos os dias a gente tem que pedir, Senhor, me molda, né? Aí eu sou muito hipócrita com determinadas músicas que eu canto, porque eu canto porque eu acho linda, mas eu não vivo o que a música está pedindo. Eu quero ser Senhor amado, aí, quebra minha vida. Como que eu estou pedindo para Deus quebrar minha vida? No primeiro crequezinho, eu já estou gritando e dizendo, para por aí, que eu não dou conta mais. Tá doendo? Não. A gente sabe que o processo é doloroso, né? A construção de uma casa, ela mexe com muita coisa, e se for uma reforma, nós somos casa de Deus, e Ele quer reformar essa casa. Quer deixar bonita, limpa, arejada, bem adornada. E aí a gente fala, mexe com a minha estrutura. Ele fala, então eu vou tirar essas colunas aqui, de sustentação aqui, para botar em outro lugar. Aí você fala, peraí, não. Vai doer demais. Vai mexer onde? Na minha família? Não, senhor, peraí, mexe com o que o senhor quiser. Nas minhas finanças? Não, eu estou muito bem. O senhor vai tirar? Não, desse jeito até deixo de te servir. Não tira isso, não. Aí eu vou ter que entrar nesse quarto aqui. Não, peraí. Essa casa é sua? Entra. Não. Pode. Não, mexe aqui, menos nesse quarto. Nesse quarto não tem como o senhor entrar, não. Aqui estão é o meu quartinho das minhas lembranças, né? As minhas caixinhas de lembranças, caixinhas dolorosas, elas estão aqui. Então, eu fico ali naquele lugarzinho que era para ser o seu lugar secreto de oração, é o seu lugar secreto das suas dores, das suas mágoas, das suas raivas, e você deixa tudo trancado ali, e quando você precisa remoer aquilo, você vai lá dentro e pega uma e abre, e quando abre, não vem uma luz que te liberta, não, é uma luz negra que entra dentro de você, e vai trazendo amargura, vai trazendo dores, vai trazendo uma ira tão grande que você sai dali tão cheio que você quer vomitar aquilo em cima de alguém, você vai despejar todo aquilo em cima de outra pessoa e contamina aquela pessoa, que vai contaminar outra, que vai contaminar outra. Então é uma cadeia, né? E Jesus veio para cadeias quebrar, e é isso que ele quer fazer, ele quer quebrar as cadeias. Mas eu tenho que falar, pode entrar, Senhor, abre todas as caixas, as minhas caixas de lembrança, e cura, e traz vida para mim, né? Então, o pouco que eu peguei, esses dias está sendo difícil, hein? Pouco que eu peguei da palavra, foi isso que o Senhor trouxe para mim. Está na hora da gente realmente abrir esse quarto escuro e entregar todas as caixas de lembranças para o Senhor. Fala, Senhor, quebra tudo, joga fora, queima, Senhor. Né? Queima. E aí é quando o Espírito Santo também traz à nossa memória objetos, gente, que tem dentro da nossa casa, os pontos de contato de Satanás, os pontos que ele usa para trazer dor e tristezas, lembranças amargas, né? Lembranças tristes, cartas de antigos parceiros, presentes que foram dados, tudo que a gente tem que tirar da nossa vida, né? Então, Senhor Espírito Santo, mostra para nós, teu povo, o que precisa ser retirado da nossa vida, da nossa casa, das nossas lembranças, das nossas emoções. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade.
Amém, pastora Mônica. A gente tem muito mania de querer viver no passado, né? A gente tem que viver o passado do que Deus fez por nós, de onde Ele nos tirou, para onde Ele nos trouxe. A gente tem principalmente, ontem eu recebi foi um senhor que descobriu que a rede social da esposa dele está cheia de foto do ex, tiveram uma briga, ele veio conversar comigo. Ele disse, olha, a gente só pode pedir, não, abra sua Bíblia aí, veja o que o Espírito Santo quer falar, porque, gente, você manter ex na sua rede social é abrir brecha para o inimigo. Ah, mas é só uma foto, gente. Já, teu passado já ficou, vai lá, limpa a tua rede social e vida nova. Deus colocou uma outra pessoa na sua vida, né? E aí a gente, às vezes, pequenas atitudes, a gente deixa brecha para o inimigo usar a gente. Aí vai um desconforto dentro de casa, dependendo do sanguíneo do outro lá, e o negócio vai ferver. E vamos organizar a nossa vida, para a gente ter aí o galardão de ir para a glória, né? Que é isso que a gente busca. A gente não busca só viver bem aqui na Terra, mas principalmente viver melhor ainda com o Senhor. Pastora Josiane. Obrigada, pastora Mônica. Vamos estar orando pela senhora aqui no final, tá? Bom dia, graça e paz. Quase também. Gente, olha, que prova é essa, hein? Que prova é essa que está vindo sobre a vida dos crentes? Para tentar parar. Hoje eu acordei com meu celular. Falei assim, gente, meu celular ainda não chegou mensagem. Na hora que eu peguei, tava como o meu WhatsApp tinha saído, como se eu tivesse trocado de número de telefone. Eu tive que reiniciar tudo de novo, colocar tudo de novo. Falei assim, meu Deus, já são 8h11, anda logo para poder procurar, senão como que eu vou conseguir entrar no devocional? Eu falei assim, misericórdia, só Jesus para ter misericórdia mesmo. Mas que benção, que palavra abençoada. Eu falei assim, papai, tu tá me batendo, né? Porque ontem eu saí pelas cabeças com a minha mãe. Eu tava muito dor de cabeça, ontem o corpo parecia que tinha passado trator, né? E eu tava deitada, falei assim, eu vou deitar porque eu tava com dor de cabeça o dia inteiro, mas também não tomei remédio. Hoje, graças a Deus, não tô com dor de cabeça. Só tô com essa voz um pouquinho meio rouca, mas... E tá me ligando. Eu falei assim, não vou atender agora não. E tá me ligando. Eu falei, poxa, se eu não atendi, aí não conseguiu falar comigo, aí ligou pro telefone da minha filha. Aí tava quase dormindo. Aí eu peguei, já acordei, já brava. É para poder resolver um assunto que eles, sabe, eles colocam na mão de gente que não tem responsabilidade. Eu falei assim, vocês arrumam o rolo de vocês, depois eu que tenho que ficar indo resolver. Aí ela, não precisa ir mais não. Fala assim, mas ela sabia que eu ia. Aí eu fui, levantei brava, fui, desci, peguei, porque tinha botado um móvelzinho pro rapaz pintar. Só que, infelizmente, o rapaz pegou os R$ 80 dela, não pintou, tá lá, eu não queria devolver, porque já era para ele ter levado para casa da minha tia. Desci. Aí minha tia foi lá, não, vamos lá comigo, que não sei o quê. Aí eu falei assim, não, eu vou montar. Eu falei assim, não vai montar nada. A gente vai levar do jeito que tá. Assim mesmo que eu falei. Não vai montar nada, porque até hoje não montou, não pintou, não fez nada. E eu já tava, né, gente, com dor. Aí eu já fui, já peguei, já coloquei lá na casa da minha tia e vim embora. Aí de noite ela manda mensagem, melhorou a dor de cabeça? Puxando a conversa. Eu coloquei, não. Aí ela toma um chazinho de hortelã quentinho, docinho. Mas eu nem fiz, gente. Eu fiquei deitada. Aí veio essa palavra hoje, falei assim, Jesus. Eu sei que tem hora que a gente fica, né, assim, bravo, mas a gente tem que parar, analisar a situação e falar assim, né, Senhor, tem hora que a ira vem, mas a tua palavra fala, ireis, mas não pequeis.
né? Vem, Espírito Santo, acalma, faz o seu trabalhar, o seu mover, porque tem hora que não é fácil. Eu falo assim, Senhor, muito obrigado. Por isso que eu falo, Senhor, cada dia é a tua palavra, é o Senhor falando, é o Senhor agindo na nossa vida. E tem hora que tem momento que se a gente vê que está muito, a ira está muito grande, a gente tem que parar, dobrar o nosso joelho e falar assim, Senhor, está acontecendo alguma coisa de errado, né? Vem, Espírito Santo, e me enche. Faz o teu querer, a tua vontade, me dê a tua calma, a tua paz, porque o negócio não tá bom. Que se eu continuar assim, vai sair faísca para tudo quanto é lado, né? Aí a gente tem que parar e pedir ao Senhor, Jesus, nos conduza, né, da melhor maneira que for. Nos instrua acerca da tua vontade, faz o teu querer, nos dá a tua direção. É como a pastora Thaís disse, andarão dois juntos se não houver acordo, se não está tendo mais acordo, se você, né, igual ela diz, pede orientação para Deus dar oportunidade de conversa, se o Senhor já deu a oportunidade de conversa e continua a mesma coisa, peça a direção ao Senhor. Porque também não adianta você dar murro em ponto de facas, você se esgotar, se cansar e nada ser resolvido. Então é hora de você partir para outro campo. Né? Aí, mas tudo na direção, porque não adianta a gente se esbravejar. A vontade dá, né? Mas quando vem a vontade, é como a gente tem que lembrar, né? Das palavras, ireis, mas não pequeis. Não colocará a vossa ira, né, ao pôr do sol. Não é assim? Então a gente tem que estar sempre ponderando, sempre aprendendo a cada dia. É igual a pastora, não sei não sei se foi a pastora Mônica que disse, vai para frente do espelho, não sei se foi a pastora Mária, eu não lembro, mas alguém falou. Quando tiver triste, acontecendo alguma coisa, vai para frente do espelho. Começa a falar com o espelho para ver se a gente, né, consegue se policiar, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo, tudo vai dar bem, vai dar certo. Amém? Graça e paz. Amém, foi a pastora Mônica. Eu gostaria de ouvir aqui, tem um visitante na sala, um pastor, pastor César. 2 minutos aí para o senhor, pastor César, quiser falar conosco aí sobre a palavra, fique à vontade. Amém, amém. Paz, querida. E aí, na bênção? Deixa eu abrir a câmera aqui. Pronto. Paz, queridos. Bom dia. Paz, bom dia, seja bem-vindo, pastor. Amém. Para mim é uma honra. Eu vi o link lá no grupo. Falei, vou entrar para ouvir um pouco dos queridos, dos irmãos, né? E uma satisfação estar ouvindo vocês, sendo ministrado e ouvindo os testemunhos, né? E eu queria, então, compartilhar algo, talvez não dentro do tema principal, mas que eu acho que vai acabar abrangendo. Esses últimos dias, eu vivenciei algumas guerras. Eu acho que o pastor ele não vivencia guerras, ele assina um contrato de batalha, né? Ele assina eu não sei, deve ter algum termo ali na entrelinha quando você recebe uma consagração pastoral, que eu acho que ninguém te conta. E eu comecei a orar, e a minha oração se tornou assim: Deus, que assim seja. Falei, Senhor, que assim seja. Da tua maneira, do teu modo, do teu querer, se for para tratamento, para crescimento, para aprendizagem, para vitórias e para derrotas, que assim seja. Porque em algumas condições, mesmo que pareça contraditório, algumas derrotas nos favorecem. Alguns nãos de Deus vêm para provocar não só aprendizado, mas talvez a extensão da nossa vida, da nossa existência, do nosso comprometimento com Ele, né? E nós nos acostumamos muito com as vitórias, né? E não aprendemos ainda a lidar com as derrotas, os fracassos e as guerras, as adversidades. E tem um versículo que fala muito ao meu coração, move muito, eu sempre ministro a pessoas,
que está em Romanos, lá no capítulo 8 e versículo 28, que eu falo que são dois quesitos primários para nós vivenciarmos vitória em todos os aspectos, mesmo que pareçam fracassos. Está escrito que todas as coisas, elas contribuem, elas cooperam, elas se movem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu falei, Deus, aqui tem dois quesitos básicos para a sobrevivência do cristão. Um é amar o Senhor. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, a minha declaração de fé e a nossa declaração de fé tem que ser essa, e em todos os aspectos, né? Quando, por exemplo, eu entrei para o ministério, eu entrei dentro de uma concepção de família. Meu pai é pastor, né? Então eu sou a segunda geração de pastor, e eu achei interessante que uma das conversas que nós tivemos, ele falou assim, bom, você já conhece tudo. Eu falei, o que que é tudo? E ele falou assim, você já conhece que a vida pastoral, você vive adversidades, você vive guerras, e muitas vezes as pessoas não entendem a cabeça de um pastor. Só quem entende a cabeça de um pastor é o próprio Deus. Então, ame ao Senhor. E eu comecei a gerar isso no meu coração, né, que as ovelhas pertencem ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, aquele evangelismo que você está fazendo, aquela oração da madrugada, aí eu tenho um devocional que eu faço com um grupo que eu chamo de Escola do Reino, e eu faço uma oração à meia-noite, às 3 da manhã, e ministro às 6 da manhã, e trago isso todos os dias, eu recordo, né, do meu pai, meu pastor falando isso comigo, você está fazendo isso pelo Senhor, e não pelas pessoas, né? Não é o povo pertence a ele. O segundo quesito, né? O primeiro é o amor, amar o Senhor, para que tudo coopere, sendo bom ou ruim. Então, as guerras aí que a pastora vivenciou, essa surra da ministração aí sobre os pais e filhos que recebemos agora também. E o segundo quesito é ter comprometimento com o reino, né? Porque a palavra todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que têm um chamado. E eu entendo que se você nasceu, você tem um propósito. Se você nasceu, você tem um chamado, tem um propósito para a sua vida, tem algo que Deus designou, porque você é parte do corpo, e não existe uma sequer parte do corpo que seja infrutífera, que não tenha uma função, que seja disfuncional, passiva, por mais que aquela parte do corpo ela não esteja em uma atividade, ela é ativa, ela é funcional. E eu, ministrando ontem para esse grupo que a gente tem esse privilégio de falar, eu falei para eles assim, vocês têm duas opções, ou vocês são corpo, ou vocês são verruga. E alguns olharam e mandaram mensagem, pastor, verruga, onde é que você arrumou isso? E eu brinquei, eu falei, cara, a verruga, eu tenho traumas da minha juventude com relação à verruga, então eu encaixo minha vida muitas vezes nas ministrações. E eu falei, eu não sei se vocês já foram desfavorecidos com aquelas verruguinhas que nascem na ponta do dedo, no cotovelo, sei lá, em outro lugar, né? Talvez até algum aqui tenha, né, e saiba o que eu estou falando. A verruga, ela nasce no corpo, ela usufrui de todos os benefícios que o corpo pode dar, ela suga do corpo. Se você tocar nela e tentar mexer, ela dói, né? Você sente dor, o seu cérebro fala, epa, não mexe não, porque isso aí é, faz parte do seu corpo. Mas, na verdade, a verruga não faz parte, ela está lá. Eu falei, você tem que decidir se você faz parte do corpo ou se você está no corpo, mas não faz parte do corpo. Você está se alimentando do corpo, você está usufruindo dos benefícios do corpo de Cristo, você vive milagres, vive palavras proféticas, você ora, acho que a pastora, né? A pastora que estava ministrando, ela falou, o meu filho está um pouco distante, mas ele, quando precisa, busca oração. Tem que orar para reintegrar ele no corpo, falar, você não pode ser verruga, não, quem tem que orar é você, rapaz, você tem que se envolver no corpo, né? Deus não te chamou para ficar recebendo oração indireta, não, porque, tem que receber a oração, mas tem que fazer parte do corpo. Então,
É isso, gente. Nós somos corpo, né? E como corpo, a gente tem que se alicerçar como corpo de Cristo. Ou seja, nós temos uma função, né? Eu acho que a verruga só serve para irritar a gente e doer, né? Mas às vezes ela está sugando ali. E às vezes tem muita gente que não entende isso, né? E acaba deixando de ser funcional no corpo, ou por adaptação, ou por comodismo, ou por passividade, né? Mas esses dois quesitos eu levo para minha vida, que é primeiro amar o Senhor acima de todas as coisas, e segundo ser funcional no corpo, nem que seja para fazer aquilo que ninguém quer fazer, independente do que quer que seja, né? Então, que talvez essa palavra hoje venha mover o coração de vocês, nem que seja para questionar aquilo que a gente está falando, né? E é um prazer, mais uma vez, uma honra. Todos continuem. E só para finalizar, dentro dessa característica, há cerca de alguns anos, eu vivi um esfriamento na minha vida pastoral, embora eu continue pregando, continue orando por pessoas, vendo o mover de Deus, né, lendo a Bíblia, mas eu tive um esfriamento pessoal, né? Quando acho que esfriamento pessoal é que você sabe que você está dirigindo, mas você não percebe mais onde é que você está. Você dirige pelo automatismo. E eu comecei a chorar assim diante do Senhor e orar. E eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor abra os meus olhos, eu preciso sentir o Senhor e tal. E eu comecei a orar. E eu, assim, minha oração não é aquela oração, gente, de pastor, não, sabe? Minha oração é mais de menino. Eu falo com Deus assim que nem minha filha fala comigo. Então, se vocês me ouvirem orar assim, chega a assustar, porque eu falo. E algumas pessoas até criticam, mas não tem nada não, deixa queimar. E aí eu falei, Senhor, eu quero queimar no teu espírito. Eu quero queimar em Jesus, eu quero chapar no teu espírito, eu quero ser chapado no Senhor. Eu não quero só os mistérios, eu não quero só a profecia, eu não quero só a revelação, eu quero andar chapado o tempo todo no teu espírito. E eu quero queimar no Senhor de uma forma que eu não tenha outro meio de vida, outra ação. Então, eu fui lá e escrevi isso num papel. Depois eu não me contive, escrevi isso num cartaz e colei no meu quarto. Lógico que minha mulher quebrou o pau comigo. Por que você está estragando a parede? Eu falei, é para lembrar. Depois eu comecei a colar isso no espelho, na agenda, na Bíblia. E até que eu fiz umas pulseirinhas, né? E mandei marcar na pulseirinha, queimando em Jesus e chapado no Espírito. Então, todo o tempo, eu leio essa frase e eu falo, isso aqui é para mim, isso aqui não é para os outros. E que vocês estejam, sim, queimando em Jesus e chapados no Espírito. Amém? Deus abençoe. Amém, pastor. É isso mesmo. Eu também tenho, viu, esse momento de criança. Ai, se eu não tivesse ele, eu não seria, nem estaria aqui. Se tivesse esse momentinho lá, sabe? De criancinha. E é bom esse momento de criança com o Senhor. Mais alguém quer falar? Quem quer falar? Pai, presbítero Ricardo, depois Antônio Marcos. Olha os homens aqui, muito bem. Eu não ergui a mão, não, gente, mas amém, pastor. Ah, tá, o senhor Eu tava levantou a vendo. mão aqui. Mas, glória a Deus, glória a Deus. Eu estava vendo o pastor falar aí, né? É engraçado, né? O pastor carrega um peso terrível. E, como ele diz, o esfriamento, né? E é preocupante, né? Hoje tem uns pastores que estão esfriando ainda, viu, pastor César? O negócio não está muito bom, não. Para a obra de Deus. E eu quero deixar aqui só uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Enquanto eu estava ouvindo a pregação da nossa pastora abençoada, né? Thaís, ela parece que prega um devocional o ano inteiro, cara, né? A semana toda parece que ela pregou ontem, tá pregou hoje de novo. É tão rápido, viu, Thaís? É porque Deus é bom, viu? Deus é bom na sua vida. Livro de 1 Reis, no capítulo 2, o verso de número 10, diz assim, ó: e respondeu Elias, coisa difícil pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo, com o carro de fogo, separou um do outro, e Elias subiu em um redemoinho.
E vendo Eliseu, chamou: meu pai, carro de Israel, seus cavaleiros. E Eliseu nunca mais o viu. E é assim, irmãos. É, eu achei interessante essa passagem aqui, porque o Eliseu, ele pediu algo que surpreendeu Elias, né? Mas às vezes, vocês que são pastores, vocês não pediram para estar aí, né? Para ser pastor. Uns aqui o pastor que escolheu na necessidade da obra, outros Deus escolheu, porque nós não escolhemos nada, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, mas é tão difícil a obra, irmão, você tem que entender que não foi você que escolheu a Deus, foi ele que escolheu, entendeu? Então ele é dono de tudo, é ele que ordena tudo. A pastora Josi anda com um terrível essa semana dela, misericórdia, né? É dor de cabeça, nós oramos de manhã, à tarde, à noite, estava com dor de cabeça, misericórdia. Ainda hoje, em nome de Jesus, ainda que ela acordou bem, né? Mas, esse negócio de celular, cara, ontem eu passei mal ontem, viu? Eu conversei até um pouco com a pastora Josi, né? Mas uma coisa eu vou te falar, viu, pastora Amália? Às vezes, as pessoas não respeitam teu espaço como pastora, sabe? Eles acham que você tem que ficar igual o iFood, igual você falou. É 24 horas, tem que atender, né? E ontem, eu estava fazendo, aconteceu uma benção na minha vida ontem. Eu vendi quatro camisas. Eita, glória. Eu já fiquei feliz, né? Então, eu estava vendendo as camisas, eu fiquei 1 hora para tentar negociar, e a pessoa ligando, e a outra ligando, e ligando no meio da ligação. Eu falei, meu Deus, mas não é possível. Mas não é possível. E ligando, e mandando mensagem, ligando e ligando. Eu falei, não, não posso desligar, senão eu vou perder a venda, né? Aí a mulher vai falar, não vou querer. Aí eu fui até o fim. Aí depois eu passei mal, era umas 7 horas. Aí eu fui tomar um banho. Aí minha mãe falou assim, nossa, Ricardo, eu nunca te vi desse jeito. Porque eu fiquei estressado, sabe? E eu não posso ficar estressado. Aí as pessoas, ô Mara, elas não entendem que o seu espaço, né? Então, assim, não é que a gente não quer atender, não é que a gente não quer orar. Mas quando o Eliseu pediu aqui, Elias falou, dura é essa petição sua, hein, filho? Porque o que eu passei, você me acompanhou, o meu sofrimento, agora, se você pediu, você vai ter. Então, hoje, eu falo para Deus, pai, eu não sou pastor, né? As pessoas me chamam de pastor, mas quando eu ser pastor, eu saio de perto, minha igreja vai ter que ser bem, porque, irmãos, eu estou aprendendo o que vocês estão sofrendo, eu estou pegando o seu sofrimento, ó. Pastora Josi, da pastora Mara, da pastora Mônica, pastor César aí falou agora. Então, eu ainda não sou, mas eu já estou pegando para ver, ó. Opa, eu lembro lá que o pastor César falou que ele estava lá no fogo, ele inventou aquela frase, porque é uma coisa que ele estava lá parado, ele falou, opa, Deus, a Mara com sofrimento aí, ó, do jeito que ela tá, vai, né? Então, são coisas que vocês estão passando que é sofrido, irmãos. Então, se eu não me policiar hoje e ser consagrado a pastor, eu vou fazer tudo errado. Então, eu acho que eu preciso entender o que vocês passam mesmo, tá aqui nesse grupo, tá em outro, tá em qualquer grupo desses de pastores, para me aprender. Amém? Deixa queimar. O pastor estava falando e eu estava aqui cantando. Antônio Marques, seja bem-vindo, Antônio. Bom dia, a paz do Bom Senhor. dia, paz. Com o teu ouvido aí, eu peguei, né, a mensagem andando, que eu entrei depois, mas é gratificante, porque quando você é servo, passa a ser servo de Deus, que antes é discípulo, quando você passa a ser servo mesmo do Senhor, você começa a agir diferente, começa a ter uma visão diferente, Deus te dá uma visão diferente. Então, eu me, eu me olho muito naquele livro de Romanos, capítulo 6. Eu era antes de descer as águas. Depois morri com Cristo descendo as águas e ressuscitei quando eu saí das águas. Então, o que eu tinha de ter feito de ruim ficou para trás. O que tinha de olhares de ruim ficou para trás. Agora é uma nova vida em Cristo. Mas tem pessoas que não estão olhando para isso, não estão vendo, não tá enxergando que aceitou Jesus, não tem como voltar para trás, não tem como escolher, não tem como renunciar. Porque Jesus não renunciou à cruz por nós. Ele foi até o fim.
Ele pagou o preço, e o preço de sangue. Então, o que acontece? Eu vejo muita gente, né, lamentando muita coisa, que vai parar. Eu já tive muitas situações de parar, mas o próprio Espírito Santo não deixava, me capacitando, cada vez mais não para não, persevera até o fim, que receberá o galardão. O próprio Deus, Jesus falando no meu ouvido, não pare. Então, se você sente a graça, sabe que o Senhor está contigo. E as velhas práticas foram passadas, se faz o presente. O futuro, o passado ajuda no futuro. Então, você não praticar mais. Eu, pela misericórdia, né, em fé, orando, fazendo a obra de Deus, eu sou um pastor evangelista. Eu olho para a vida como Jesus olha. Eu não vivo mais eu, e sim Cristo vive em mim, como o apóstolo Paulo diz. Então, quando eu olho para vocês, que eu vejo, eu olho com o amor de Jesus Cristo, não o amor da carne. Porque o apóstolo Paulo vem relatar, é isso, que adianta a gente orar, a gente fazer lá e fazer tudo, mas não tem o amor ao próximo, não ama aquele que nós estamos diante dele. Nós temos que amar. E muita gente não está tendo amor dentro das igrejas mais. Esfriaram o amor. E que adianta eu estar orando, eu tá ali cultuando, ali, eu sou uma coisa dentro da igreja e fora não sou, não. Está errado. A minha língua não está convertida, não. Então você não converteu. Só está sendo convencido, mas não é convertimento, não é renúncia. A cada dia eu vou renunciar algo na nossa vida. Porque a conversão não é o dia que você fala assim, eu aceito Jesus, não. É cada dia após dia renunciar a algo que não agrada o Senhor. E eu pergunto, Deus, eu estou agradando o Senhor? Como é que eu estou na tua presença? O que estiver, só arranca tudo pela raiz, lança numa abismo, mas numa pedra, que não volte mais. Eu quero ser direcionado por ti. Eu peço direção. E a gente tem que estar focado no Senhor, tá sabendo, pedindo sabedoria no falar. Tem momentos é altos e baixos. Quem recebe a pancada é quem é muito é dado, né? O mais é dado, mais é cobrado. Quando você ora e busca, tem que ter sabedoria para falar. Às vezes, um acontecimento, uma confusão que acontece, às vezes, sem querer, você está no meio. Mas não é você estar. Te apontaram algo e você tem que respirar fundo e pedir Deus dê sabedoria para agir, para falar. E cada dia é um aprendizado. Quem falar que sabe tudo é mentiroso. Porque jamais, o dia que a gente estiver sabendo tudo, Deus nos leva para a glória. Nós estamos cada dia aprendendo um com o outro, de maneira diferente. E nós temos que como eu falei ali, respeitar o líder, mas respeitar sim. Deus na vida da liderança. Então está ali um homem de Deus. Porque se ele errar contra a nossa vida, quem vai cobrar dele é Deus, não é nós. Nós temos que fazer a missão, a obrigação de obedecer Cristo na vida dele. Observar, se ele estiver agindo assim, se for um líder que consegue receber algo, porque eu sou costume fazer o seguinte, já aprendi assim, que quando um líder errou, eu vejo que não está legal, eu pergunto, o que o senhor acha de fazer assim, 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 assado? Não vou dizendo ordem para ele, porque pode bater como você, quer ele passar por cima de mim. Não, tem que ser humilde para falar também. E o líder também humilde para receber a orientação também, que às vezes tem muitos líderes que acham que só ele que pode, só ele que dá aula, só ele que prega, só ele que dá conselho. Não, tem muita gente que Deus usa para aconselhar, muita gente Deus usa para mudar. Às vezes você recebe um conselho sem saber, porque o próprio Espírito Santo usa a pessoa para falar contigo. E eu vejo o seguinte, que tem aquela palavra que fala em Atos 16, que apóstolo Paulo, né, e Silas foram para a prisão. E na meio da dificuldade, porque muita gente está passando dificuldade aí. Às vezes dentro do lar, às vezes uma tempestade está vindo, né? Mas quando eles estavam na prisão, eles oraram e louvaram o Senhor. Independente se Deus ia agir ou não. Eu falo assim, se Deus não agir, nós vamos para o céu cantando e adorando o Senhor, né? E orando, buscando a face dele. Daí veio o terremoto. Aguarde no Senhor, porque a providência do Senhor já chegou na tua vida. Eu creio que já chegou. Da raça e de plástico.
Deus está falando assim, tem vidas que tá coração apertado, angustiados aqui, e está precisando do alívio do Senhor na alma. E Deus me direcionou dessa forma para falar com vós, para que sabeis que o Senhor é Deus presente na nossa vida. Ele deixa acontecer para todo mundo pensar que nós somos derrotados e fracassados. Porque naquele grande dia, no dia da exaltação do seu Deus na nossa vida, vamos falar assim, como é que ela conseguiu? Como é que ele conseguiu? Deus é fiel para cumprir. Nas minhas orações, eu sempre clamo para o povo de Deus, para Deus descer a espada e arrancar todo mal, todo impedimento, tudo aquilo que está deixando descer a prosperidade do Senhor, prosperidade da alma, prosperidade total da alma. Porque quando a prosperidade do Senhor desce, você tem cura física, tem cura financeira, material, vai ter condições, vai ter sabedoria, porque o que vem do Senhor, ele toma conta, é a essência do Senhor, é o amor de Jesus. Porque Jesus deixou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Mas quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, ele começa a amar diferente. E o segundo mandamento nós estamos fazendo no primeiro. Então, se a gente amar o próximo como nós mesmos, vamos estar amando como a carne. Mas como amamos a Deus, nós amamos como Jesus ama. Ele vai olhar para a vida e vai ajudar. Ah, mas ela está me pisando, aquela vida está me humilhando. Mas ame a ela, uma vez Deus mudar a história. Porque às vezes Deus está colocando aquela pessoa para te orientar, você ter sabedoria e calma para resolver a situação. Porque às vezes não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. E muita gente tem colocado a vontade dele e não a vontade de Deus. Que a vontade prevaleça de Deus na nossa vida. Nós temos que adorar, orar e buscar o Senhor. Deixa Deus trabalhar na vida para que Deus possa nos honrar. Porque cada um deu um testemunho. O pastor falou ali sobre a dificuldade dele, né? Então, cada um tem uma dificuldade diferente. E ter sabedoria no pedir para Deus. Porque do jeito que pede, vem. Se pede unção dobrada, eu quero unção do pastor ali dobrada. Ó, vigia. Porque se vai vir, até o que ele passou de dificuldade, talvez você não suportar. Então você pedir a Deus aquilo que Deus possa te dar para tu suportar nas adversidades da vida. Porque Amém. cada um tem uma diferença, amém? Então, deixa Deus trabalhar na vida de vocês. Que Deus abençoe ricamente, amém? Amém. É isso mesmo, pastor. A gente tem que viver, a gente não vive mais nós. E temos que vigiar os momentos adversos. Eu sou uma pessoa que eu agradeço muito os momentos adversos, porque são eles que me tiram do conforto, são eles que me moldam e me mudam. Se nós não tivermos essa... Tem gente que abre a boca e diz assim, eu quero ser a imagem e semelhança do Senhor. Quer ser mesmo a imagem e semelhança do Senhor? Está preparado para ser a imagem e semelhança do Senhor? Meu povo. Aí a gente sofre só, dói o pé, a gente já tá, meu pé tá doendo, ora por mim. E quando dói todo o corpo? Ai, meu Deus, só Jesus na causa. Camila, você pode fazer a oração final? Pastora Thais, eu acho que foi a senhora que eu falei, a senhora falou sobre isso. É seu chamado, pastora Thais. Agora é um prédio, daqui a pouco vai ser um condomínio todo para a senhora tomar conta. Não se preocupe, não. Deixa Deus usar a sua vida. Camila está aí? Eu vou só entregar o pessoal, paz do Senhor, irmã Camila, eu vou só entregar o pessoal aqui do devocional, os que estão pedindo oração, e passo para você, tá bom? Oh, Deus de amado, Deus querido, Senhor, obrigado pela essa rica oportunidade, Senhor. Eu quero te apresentar agora, em nome de Jesus, a pastora Thais, a ministrante da palavra da manhã, a pastora Mônica, a pastora Josiane, o pastor Paulo, o pastor César, o pastor Antônio, o presbítero Ricardo. Eu quero apresentar o Fabrício, a Maria Aparecida, a Yara, a Camila, a Andréa, Josilene, a Ana, a Maria José. Apresento também a minha vida, Senhor. Eu te apresento ao lar de cada um aqui representado, a casa de cada um, Senhor, o ministério de cada um, Senhor,
e o trabalho de cada um. Te apresento também, Pai, a pastora Mônica, Senhor, seja com ela, Pai, nessa enfermidade, cura ela, liberta ela de todo mal. A pastora Josiane, a pastora Samira, o irmão Marcos, o irmão Reinaldo, Senhor, a criança Theo, a criança Arthur, o irmão Djalma, Senhor, a Iara, a Joelma, Senhor, eu te apresento a missionária Sueli, eu te apresento também, Senhor, todos que pediram oração, que estão no nosso livro de oração do devocional, Senhor. E assim eu entrego para Camila dar prosseguimento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai, mais uma vez te agradecemos por esse devocional, por esta manhã, Senhor, meu Deus. Obrigado por cada vida que está aqui, por aquelas que já passaram, por aquelas que ainda vai ouvir, Senhor, meu Deus, a tua palavra, Pai. Senhor, ouve, Senhor, meu Deus, cada coração agora, Senhor, que muitos estão orando em pensamento, outros estão falando, Senhor, meu Deus, estão clamando por algo, Senhor, meu Deus, por almas, por vida, Senhor, meu Deus, por mudança, Pai. Senhor, o Senhor nos alimentou nesta manhã, Senhor, com algo sobrenatural, Senhor, com ensinamento, com exortação, com amor, como a tua palavra diz, Pai, com justiça, Senhor, meu Deus. Pai, ouve, Senhor, nossas orações, Senhor, meu Deus. Seja levado no mais alto, profundo, íntimo do Senhor, meu Pai, para que os anjos possam guerrear em nosso favor, Senhor, meu Pai, nesta manhã, nesse dia, Senhor, meu Deus. Entra na causa, Senhor, meu Deus, daqueles que ainda estão enfermos, Senhor, meu Deus, que estão passando por algo, Senhor, que não estão suportando, Senhor, meu Deus, mas o Senhor, o fardo do Senhor é leve, ó Pai. E eu sei que eles vão suportar, Senhor, porque o Senhor está com eles agora, Senhor. O Senhor vai tirar toda a dor, todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor, meu Deus. O Senhor vai entrar, Senhor, meu Deus, no impossível, Senhor, meu Deus. Ó Pai eterno, que o Senhor possa nos ensinar, Senhor, meu Deus, a ter humildade, quebrantamento, ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor, meu Deus, para que possamos amar o nosso próximo, o nosso irmão, até mesmo aqueles que se levantem contra nossas vidas, Senhor, meu Deus, porque não há propósito, Senhor, meu Deus, que o Senhor não possa cumprir na nossa vida, Pai. Senhor, entra na vida das pessoas, entra nos hospitais, vai trazendo cura, libertação, Senhor, vai trazendo, Senhor, meu Deus, salvação para nossas famílias, Senhor, para aqueles que temos orado, Senhor, meu Deus, vai de encontro, Senhor, meu Deus, os jovens, Senhor, meu Deus, das nações, Senhor, meu Deus, as crianças, Senhor, meu Deus, as famílias, os casamentos que precisam ser restaurados, Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada um que está aqui, Senhor, meu Deus, clamando, Senhor, nesta manhã, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu já te agradeço pela palavra que o Senhor nos alimentou hoje, Senhor, o dia todo, Pai, e amanhã virá muito mais, Senhor, do Senhor para nós, meu Pai, assim eu já te agradeço, te exalto, eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade com os irmãos, Pai. Assim seja, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Pastora Mônica, a senhora pode dar a bênção apostólica? Posso sim. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e o Espírito de Deus sejam para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Amém e amém. Povo escolhido, abençoado e abençoador. Vou interromper a gravação e despedir de vocês.